Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Então, dando continuidade, às séries, foi iniciada no período da manhã pelo pastor Cornélio, a série Administrando a Vida como Jesus, e o tema hoje é Administrando o Tempo. E os próximos temas é a oração, as finanças, administrando a vida como Jesus, a importância e como fazê-la a oração, as finanças, fazer o bom uso do dinheiro, o trabalho, o ministério, os relacionamentos. Então serão trabalhados aí ao longo desse mês. Que você possa refletir em todos esses temas, não somente aqui quando é ministrado, mas também dê continuidade na sua casa em relação a você ter mais profundidade sobre estes assuntos que serão ministrados neste mês. E nós iremos meditar hoje na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 17 a 24. Depois nós vamos ler também os 5, se tivermos tempo, nós vamos correr um pouquinho, porque hoje nós estamos na celebração da ceia do Senhor, o 1 e o 2, e os 5, 16 e 17. A minha proposta para nós refletirmos essa noite sobre o tempo, primeiramente, nós não vamos conseguir administrar o nosso tempo como Jesus, sem que nós tenhamos a mente de Cristo. Administrar o tempo ele é possível em qualquer circunstância, por qualquer pessoa dessa terra. Agora, administrar o tempo como Jesus, só aqueles que são os seus discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, conseguirão administrar esse tempo. Uma coisa é saber o que é administrar o tempo. Outra coisa é administrar o tempo como Jesus. Então há uma distinção. A minha proposta essa noite é que nós possamos entender que para que nós consigamos atingir esse alvo, que é administrar o tempo como Jesus, administrar esse tempo, retirando dele o máximo, que ele possa nos dar em relação a desfrutarmos aqui e a nos exercitarmos em oração e meditação da palavra, no exercício do serviço na casa do Senhor também. Então, a gente tem que entender primeiro que saber é diferente de viver o que sabe. Tem muita gente que sabe sobre administração, sobre o que é administrar o tempo, mas nem todos sabem efetivamente, trazer isso para a sua vida, viver isso na sua vida, administrando o tempo como Jesus. Então, administrar é conduzir o pensamento à ação por meio de decisões que envolvam pessoas e recursos de maneira eficiente e eficaz, conduzindo assim as organizações ou vida pessoal a uma efetividade. Então é você extrair ao máximo daquilo que você tem feito, ou da sua vida pessoal, ou de uma organização, em relação a trazer bons frutos, que sejam muitos frutos sobre esta ação. Tempo pode ser definido como uma sucessão de anos, dias, horas, minutos. Uma passagem contínua de existência em que os eventos passam de um estado e potencialidade no futuro através do presente a um estado de finalidade no passado. Ficou difícil, Vamos entender isso? Uma semente de laranja. Você vai plantar essa semente. E você sabe que essa semente tem um potencial futuro de ser um pé de laranja com muitas laranjas, com muitos frutos. Então, as nossas ações presentes, elas vão se concretizar, os nossos sonhos, os nossos projetos, num futuro, com essa potencialidade que nós dermos nesse presente que nos estamos referindo. Então, vamos trazer isso para a vida cristã? Todos nós sabemos que aqueles que têm Jesus Cristo no coração, que tem Ele como Senhor, como seu Salvador, se arrependeu de todos os pecados, qual é a esperança futura para esse cristão? Qual é a potencialidade do futuro para esse cristão? De morar com Cristo no céu. É uma potencialidade. Então, existe um caminho futuro, e Paulo ele trata muito bem isso na carta aos Efésios. Esse futuro que está lá na frente, onde nós estaremos desfrutando dessa vida
juntamente com o Senhor, no céu, no paraíso, né, desfrutando de gozo eterno. Essa vida ela tem que ser vivida hoje, no presente, como se nós estivéssemos já lá no céu. Aí a questão da santidade. A santidade na vida do cristão, a importância desse compromisso com Cristo. Então, essa passagem, né, que eu estou falando aqui de uma forma onde Agostinho coloca, que é a passagem contínua de existência em que os eventos passam de um estado de potencialidade, a semente ela vai, ela morre e brota. Ela passa desse estado de potencialidade num futuro, lá na frente. Mas ela está aqui no presente ainda como semente. Então ela vai ser um pé de laranja lá na frente, mas ela é uma semente ainda no presente. Não é tão fácil entender isso, mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para você entender daquilo que a gente vai falar sobre como é administrar a vida, o tempo como Jesus, né? Então, a centralidade da vida do cristão, ela está em Cristo Jesus. Uma questão que eu já falei é termos uma mente que Jesus é o centro, que Jesus é supremo, que Ele é suficiente nas nossas vidas. O que é supremacia, supremo? Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem hegemonia sobre as nossas vidas. O que é suficiência? Ele tem suficiência de recursos para nos suprir em todas as nossas necessidades, nas nossas necessidades até a nossa capacitação para o ministério ou para a vida profissional. Deus tem essa capacidade e tem esse poder de nos conceder, e nos concedeu em habilidades que cada um tem para vocação e exercício ao longo da vida. Por isso, Cristo ele tem que ser o centro das nossas vidas, tanto material, espiritual, como profissional, como familiar. Porque se nós tivermos isso na nossa mente, de que Cristo é o centro, Cristo é o único foco da nossa caminhada cristã e da nossa vida, nós vamos entender que isso é extremamente importante para o nosso administrar do tempo, do dia a dia. Essa mente impregnada, essa mente dominada, entre aspas, como os jovens gostam de falar, está dominado. Então, essa mente tem que estar dominada como a mente de Cristo, com o conhecimento daquilo que Cristo nos ensinou por meio dos evangelhos e da sua palavra. Então, a centralidade é prioridade da vida de um cristão que está querendo ter essa mente de Cristo. Como eu disse, uma coisa é você saber. Você sabe que não existe evangelho sem Jesus. Não existe igreja sem Jesus. Não existe cristão sem santidade. Não existe projetos e planejamentos sem Jesus Cristo, né? Sem a sua intervenção suprema, a sua suficiência suprema sobre as nossas vidas. Não existe casamento cristão sem a mediação de Cristo. Não existe administração de tempo na vida de um cristão sem Cristo sendo o centro dessa vida. Não existe separação entre a vida pessoal e a vida cristã. A vida é numa integralidade, ela é vivenciada como foco, como centro, Jesus Cristo. Então, outra coisa é viver tudo o que falamos acima e não vivenciar de forma efetiva na vida. Então, uma coisa é você saber tudo isso. Outra coisa é você viver de forma efetiva tudo isso nas nossas vidas. Jesus é o centro da minha vida. Todo cristão sabe. Agora, qual é o segundo passo? Ele é o centro e ele deve ser vivido como centro na minha vida. Então, em Efésios 5, vamos ler primeiro em 4, do 17 em diante, para a gente entender essa mente de Cristo, para entendermos administrar o tempo de Cristo. Diz assim, no capítulo 4, do verso 17 ao 24. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem
que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa mente de Cristo nos leva a ter a nossa mente, quando nós nos achegamos a Cristo, a ser renovada. Você imagina uma pessoa hoje que ainda está nas trevas, está longe dos caminhos do Senhor. Ela faz da vida dela o que ela quer. Agora, quando essas pessoas se achegam a Jesus, essa vida é transformada, essa vida é renovada. Esse vestir do velho homem, ele tira essa roupagem de velho homem e ele coloca uma nova roupagem aonde está o centro da sua vida, o centro da sua caminhada em Cristo Jesus. Essa nova mentalidade em Cristo Jesus, ela também pode ser descrita lá no capítulo 5, no verso 1 e 2, onde fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O cristão deve se esforçar para ser um imitador de Cristo. Esse esforço não é de gratidão, não é de recompensa, não é você vai pagar a graça de Deus, você vai retribuir para Deus. Mas é um esforço onde a sua mente já foi renovada, onde você está olhando como foco principal, como centro da sua vida, Cristo. A gloriosa renovação que Paulo fala agora no capítulo 4, ele convida esses cristãos para que eles, por meio do autossacrifício, eles alcancem essa mentalidade de Cristo por meio do conhecimento e por meio de entender quem é Deus e quem é Cristo nas suas vidas. Porque aqueles que vivenciam nas trevas, as trevas o que é? É a ausência do conhecimento de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós, como cristãos, temos que ter as nossas mentes renovadas na palavra de Deus, no conhecimento. Então você que busca, nós que buscamos administrar o nosso tempo como Jesus nos ensina, nós temos que buscar administrar em todo o tempo, aonde todas as ações, tudo aquilo que nós vivenciamos, seja aqui na igreja, seja no ministério, seja na nossa vida particular, seja no trabalho, tudo isso glorifica e honra o nome do Senhor. Essa é a mentalidade que Paulo está exigindo desses cristãos. Que tudo que você faz, todas as suas ações, glorificam e honram o nome do Senhor. Então, administrar o tempo na família, administrar o tempo que você tem de estudo, administrar o tempo que você tem na sua casa para descansar, administrar esse tempo que você tem de 24 horas, todas essas ações durante as 24 horas, administrar o tempo que é exigido para descanso, de sono, tudo isso glorifica e honra o nome do Senhor, porque você está administrando aquilo que Ele te concedeu como 24 horas de um período. Você imagina se você dorme só 3 horas por dia, é isso que nós necessitamos, é isso que Deus, quando nos criou, Ele colocou, vocês não vão precisar dormir? Então não existe isso. Então, quando você vai para o seu trabalho, então aqui você é um cristão verdadeiro, de uma mente renovada, onde Jesus Cristo é o teu Senhor. Quando você está no teu trabalho, Jesus Cristo não é o teu Senhor. Você administra o seu tempo no seu trabalho e você faz o que você quer, quando você quer? Não. Lá existe uma exigência, você está lá para trabalhar 8 horas, 6 horas, 4 horas, você tem que se dar no máximo que é exigido, dedicando, porque aquilo que você está fazendo, você não está fazendo só para os homens. Primeiramente, essa mente renovada, ela entende que é o primeiro serviço em qualquer ação que você tem, você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para Cristo. Quando você está exercendo o papel de pai na sua casa, o primeiro passo que você está dando não é de fazer o papel de pai para o seu filho, você está fazendo o serviço daquilo que Deus te concedeu naquele tempo, de dedicação para os seus filhos. Isso que nós temos que entender. Se as nossas mentes não forem iluminadas por Deus, nós seremos incapazes de administrar nosso tempo como Jesus. Se Deus não iluminar as nossas mentes,
Se nós não entendermos, não conhecermos o Evangelho, conhecermos a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade, porque hoje nós não podemos ser cristãos repetitivos, aquele que o pastor fala eu repito, você tem que ser um cristão bereano como em Atos, aquele que fala o pastor falou isso, eu vou ver o que ele falou, não porque você está desconfiando do pastor, mas que você quer mais profundidade de conhecimento, e quanto mais profundidade de conhecimento você tiver, melhor você vai ter uma vida administrada como Jesus requer dos cristãos. Melhor você vai entender o quanto é precioso o tempo que Deus nos concede. Você vai entender o quanto que nós desperdiçamos de tempo com coisas fúteis, que o mundo, aquele que está nas trevas, para ele é um prazer, ele perder tempo. Para o cristão não é, porque os dias são maus, como está lá em Atos 5, 16, 17, você vai ver, os dias são maus, os dias são tenebrosos. A vinda de Cristo é iminente e às vezes nós estamos sonolentos, não entendendo que Deus nos resgatou, Deus renovou a nossa mente com um propósito, o propósito de proclamarmos em todas as nossas ações, não só de proclamarmos a salvação com a nossa boca, mas com o nosso testemunho, a vida de Cristo, que verdadeiramente vive em nós e nos direciona. Em Filipenses 1:11 diz assim: a vida de vocês está cheia das boas qualidades que só Jesus pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Se a vida não estiver cheia, essa cheia de qualidades aqui, é só Jesus que pode produzir nas nossas vidas. Então essa mente centralizada em Cristo, olha, na humildade, na organização. Quem pensa que Deus é desorganizado, olha para todo o universo, para toda a criação. Olha para todas as leis da física. Olha para tudo aquilo que foi criado. Olha para o tempo que foi utilizado. Agora, o tempo que Deus nos concede para administrarmos como Jesus, esse tempo tem que ser levado muito a sério. Nós não podemos desperdiçar um momento de nossas vidas com coisas fúteis, com coisas que não acrescentarão honra e glória ao Senhor. O tempo que nós perdemos em tantas coisas que nós já sabemos. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, irmão, você tem perdido tempo com o quê? É redundante eu falar que você perdeu tempo com a internet. Redundante eu falar que você perdeu tempo com um canal por assinatura. Você tem direito, e Deus concede esse direito de descanso, de repouso. Só que eu quero te falar uma coisa, quando a tecnologia veio para ajudar, você tem que entender que quanto mais você utilizar a tecnologia, mais você vai estar exercitando a sua mente. E você está sugando energia, sugando tempo que você poderia, você tem que usar a internet, você tem que assistir o canal por assinatura, você tem que assistir o jogo do Palmeiras, o jogo do Corinthians, o jogo do São Paulo, seja qual o time que você torcer, você tem que fazer isso. Mas o que não pode, é o que muitos fazem e desperdiçam esse tempo, começa num jogo, segundo, terceiro, assiste 5 jogos no mesmo dia. Se desperdiçar, isso não é administrar o tempo como Jesus nos ensina. Isso não é ter o foco de Jesus Cristo como centro das nossas vidas. Nós já não somos aqueles que estão nas trevas, nós somos aqueles que estão na luz, e essa luz ela produz frutos. Em Mateus 5,16 diz que essa luz produz frutos por meio dos filhos de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está vendo como testemunho nosso, a nossa vida é importante, e quando nós administramos esse tempo, são 24 horas que nós temos para administrar que Deus nos concede. Administrar esse tempo, em Efésios 5,16, em várias versões vai dizer remindo o tempo, usando bem cada oportunidade, aproveitando em outras versões, estou falando a parte A do versículo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aquilo que você deixou de fazer hoje, por exemplo, se você tiver uma prova jovem, tem prova amanhã. Se você tinha que estudar no período da manhã, já passou. Ah, não, mas eu fui assistir a corrida. Teve corrida de Fórmula 1 e não é todo dia.
esse tempo não volta mais. Esse tempo de dedicação, de amor para com os filhos, que você pegou ele, e foi talvez, que era o tempo, como o pastor Cornélio pregou muito bem no período da manhã, dizendo, olha, é o tempo que Deus te deu para aquilo, então você faça aquilo. Estou fazendo dele as minhas palavras. De trabalho, de lazer, de família, de filho, é para isso, então faça isso. Agora, se você pegou esse tempo, ficou na corrida e não estudou, passou. Amanhã sabe o que vai dar? Desespero na hora da prova. É isso que a gente precisa aprender. As nossas tarefas, por exemplo, você tinha o domingo da tarde para arrumar a sua casa. Ah, não, vou descansar, vou fazer isso. Tem direito de descansar, mas era hora de descansar ou era hora de organizar? Olha que ontem à noite eu cheguei, eu perdi a hora hoje de manhã, por quê? Para consagração. Eu falei, pastor Cornélio, eu cheguei 7h30. Eu perdi a hora porque eu cheguei em casa, eu fui num compromisso com os jovens aqui, depois tive um outro compromisso, numa célula. Aí depois eu cheguei em casa, a minha esposa já deixou a relação. Eu fui estender a roupa, fui recolher a roupa, fui fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, nossa, eu preciso dormir. Isso já era mais de meia-noite. E eu estava organizadinho, hein? E eu não sou muito assim. Deus está tratando até comigo aqui, irmãos, não é só com vocês, não. Aí eu organizei tudo e fui. Falei, nossa, agora eu preciso dormir, eu preciso acordar 6 horas, que eu tenho que sair de casa às 6h30 para eu chegar lá às 7 horas. Nossa, na hora que eu acordei, assim, eu olhei para o relógio, 6h53. Pensa naquele salto de desespero. Saí catando tudo, que nem aqueles filmes, cara, tudo atrapalhado. Esqueci o fio do computador lá, tive que usar o computador daqui, acabamos até fazendo outra atividade que eu ia mostrar um vídeo para eles. Então, por quê? Eu me organizei certo, mas eu dormi além do que era para eu ter dormido nessa noite. Então nós precisamos entender essa mentalidade que Cristo nos concede em relação a esse tempo, a essas oportunidades que nós temos. Quantos não perderam oportunidades na vida, nas diversas áreas? Que dirá nos relacionamentos? Você sabia que a gente às vezes perde mais tempo criticando a sogra, criticando o sogro, criticando fulano, o cunhado e todo mundo? É tempo desperdiçado, irmão. A vida é tão curta para viver numa vida de confusão. Administrar o tempo significa você dispor, servir, olhar para o próximo, que em todas as suas ações está glorificando a Deus. Distribuir o tempo organizadamente. Olha, essa aqui é hora de estudar, a hora é de estudar. É remir, é aproveitar. E esse sentido de resgatar, de remir também, né, de aproveitar, ele traz, sabe todo aquele tempo que você perdeu lá no passado? Quem nunca pensou isso? Um cristão convertido fala assim, nossa, quanto tempo foi perdido? Por que Jesus não me resgatou? Há um propósito de Deus. O que não pode acontecer porque você já se despiu desse velho homem. O que não pode acontecer é nesse momento onde nós temos essa mente transformada e renovada em Cristo Jesus, as mesmas ações de desperdício não pode dar continuidade na nossa vida. Por exemplo, você quer ver um exemplo de tempo e de oportunidade? Para o pessoal que tem mais de 40 anos, pergunta assim, você teve muita oportunidade de estudar na sua vida? Se não sofreu muito para estudar, hoje tem muitas oportunidades, os jovens têm. Aí você fala, se eu tivesse essa oportunidade, irmão, não pode falar isso não. Tem 40, tem 50, tem 60, volta a estudar, ainda é tempo. Se você se acha produtivo, producente, que vai dar frutos, que vão glorificar o nome do Senhor, ainda é tempo de estudar. Nunca cessa o tempo de Deus na vida do cristão. O cristão pastor, né, tem muito essa questão de falar, quando eu chegar mais ou menos nos 65, eu já vou passando o cajado, vai morrer pastor. Talvez não esteja à frente de uma igreja, mas onde você for, tem que dar aula na escola bíblica. Não, mas eu não quero, mas tem que dar aula, irmão, é todo tempo. É frutificar, aproveitar todas as oportunidades. E eu falava isso no pastoreio, né, numa entrevista muitos anos atrás, antes de ser ordenado pastor. O pastor falou, se você pensa em encerrar o seu pastoreio quando? Eu falei assim, quando tiver uns 65, assim, eu já quero ir parando. Ele falou, não. O cristão só para quando ele morre, porque ele vai continuar lá no céu com outras atividades. Então, enquanto nós tivermos força,
fôlego de vida, é tempo de servir a Deus, é tempo de servir ao próximo, é tempo de proclamar a palavra de Deus, é tempo por meio do trabalho glorificar o nome do Senhor, é tempo por meio da família mostrar o que Jesus pode fazer numa família, transformar numa família. Sempre há tempo para Jesus, para as nossas vidas. Isso que é importante, irmãos, nós entendermos essa dinâmica que Deus requer das nossas vidas. Sabedoria na conduta para administrar esse tempo. As possibilidades contidas no tempo devem ser cabalmente aproveitadas, apropriadas, mediante o empenho de custos de esforços. Por exemplo, qual foi o esforço e o tempo que você tem dedicado a pessoas que realmente necessitam da graça de Deus? Necessitam de entender, necessitam de compreender, necessitam da salvação que há em Cristo Jesus. Qual o tempo que você tem disponibilizado para essas pessoas? É o tempo que Deus nos concede. Você fala assim, nossa, eu estou super atarefado. Existe um dito que fala assim, quanto mais tarefa você tem, mais tempinho você arruma para ela se você for organizado. Não estou falando de ativismo, pelo amor de Deus, cuidado. Não é ativismo, você querer virar 24 horas, não estou glorificando o nome do Senhor, vou dormir só 4 horas, vou dormir só 3 horas, vou fazer isso. Não é. Porque, primeiramente, Deus vai olhar o seu coração. O cristão, em relação ao administrar do tempo, ele tem um foco diferente daquele que está nas trevas. A vida de Paulo é um exemplo impressionante para o desafio de usar totalmente as possibilidades dadas a cada um. Se encontra lá em 2 Tessalonicenses, você anota aí. Se encontra lá em 2 Coríntios 11, 24 e 28, onde ele está engajado no Evangelho e no cuidado das igrejas que Deus concedeu para ele cuidar. Remir o tempo, toda a vida do cristão deve ser marcada pela vigilância e orientação do alvo. Administrar o tempo como Jesus requer vigilância. Você tem que estar vigilante para você não desperdiçar tempo. Não é ser um religioso, um fariseu. Não, agora é a hora de Jesus. Não. É estar vigilante, conforme aquilo que Cristo nos ensina, para utilizar o tempo, para que ele frutifique e para que ele honre e dê glórias a Jesus. Vigilância pela orientação do alvo. Qual é o alvo que o cristão tem na sua vida? É o céu. É estar com Jesus. É a esperança futura. É o tempo futuro que já deve ser vivido no tempo presente. Viver esse tempo como Jesus é saber que Jesus lá na criação já sabia que ele ia ter que morrer por nós para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. É entender, ter essa mentalidade, essa centralidade da sua mente, do seu coração em Jesus. É ter como alvo sempre Cristo. O meu trabalho glorifica a Cristo. As minhas ações como pai glorificam a Cristo. As minhas ações como esposo glorificam a Cristo. As minhas ações como empregado, seja qual for a função na empresa, na onde você trabalhe, ela glorifica a Cristo. As minhas funções ministeriais na igreja, sejam quais elas forem, elas glorificam a Cristo. Tudo focado e centrado em Cristo para que você consiga administrar esse tempo. Jesus não socorreu os fracos e oprimidos. Jesus não curou aqueles que necessitavam de entender o seu poder, o teu senhorio, a tua supremacia e suficiência naquele momento da história. Ele não é um Jesus histórico. Ele é um Jesus que escreve a história de toda a criação e de tudo que foi criado por Ele. Ele detém todo o poder, toda a hegemonia. E Ele nos dá o privilégio e o livre-arbítrio de administrarmos aquilo que Ele nos concedeu como tempo. Que você possa utilizar esse tempo e colocar nas mãos do Senhor a sua vida
para que você tenha sabedoria, entendimento daquilo que você tem por fazer com o tempo. Como alguns cristãos, não desperdice o tempo com a má administração, vivendo de preguiça em preguiça, vivendo em busca de prazer e mais prazer. O prazer foi Deus que nos concedeu desde a criação. Mas nós não vivemos só para o prazer. Nós vivemos para termos o nome do Senhor glorificado por meio das nossas vidas. Vivendo em busca de consumo em consumo. Você já viu quanto de tempo se é desperdiçado por coisas que jamais você vai comprar? Essa ação é uma má administração do tempo que Deus te concede. Você olhando uma Ferrari, você pode olhar, agora você fica olhando todo dia. Você vai comprar uma Ferrari algum dia? Que Deus te abençoe, que você compre. Agora, se você não tem isso como foco, e Deus tem direcionado a sua vida, vocês são filhos de Deus, filhos da luz. Aqueles que têm a centralidade da vida focada em Cristo. Agora, quem faz isso é a malignidade, a ideologia maligna desse mundo, que nos direciona a nos dispersarmos do verdadeiro alvo que é Jesus Cristo. Vivendo não tendo como foco o administrar o tempo como algo que é banal, mas algo que é precioso diante aos olhos do Senhor. O principal da vida não são as conquistas materiais, mas sim os valores e o compromisso que nós temos com o reino de Deus. E administrar bem o tempo que Deus nos concede, 24 horas por dia, é valorizar, é ter compromisso com Deus. Pais, ensine esses valores aos seus filhos. Precisamos. Exija pequenas tarefas. Exija disciplina. Disciplina não é judiar, irmãos. Disciplina é falar, agora é hora de você fazer isso. Agora é hora de você fazer aquilo. Agora é hora de você fazer aquilo. Não é um quartel. Você tem que entender que Deus, e orientar os nossos filhos. Deus te deu todo esse tempo, meu filho. Você precisa fazer tarefas, você precisa ser produtivo. A preguiça não pertence aos filhos de Deus. Com toda a sobriedade, Paulo aponta para um fato de que as atividades do Deus desse mundo Éon, ele é um confundidor. Que você possa ter a graça de Deus, como está lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, 27 a 29, que diz: tendo tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. Paulo otimizou o seu tempo ao máximo. Ele foi Paulo, nós não somos Paulo. Jesus otimizou o seu tempo ao máximo. Mas nós somos aqueles que têm a mente de Cristo e que precisa administrar o seu tempo como Cristo nos ensina. Eu te convido a orar e passar a palavra ao pastor Cornélio para que celebre a ceia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelos preciosos dias, horas que o Senhor nos concede. Que nós possamos, com sabedoria, com entendimento na Tua palavra, exercermos e aproveitarmos ao máximo esse tempo que nos é concedido. Porque assim como a Tua palavra nos ensina em Efésios 5,16, os dias são maus. Por isso precisamos nos organizar, administrar conforme a mente de Cristo. Que assim seja nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.